Boa tarde, queridos amigos, irmãos, colegas aí que nos acompanham sempre no nosso bate-papo da tarde. Muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nos reunindo, para falar um pouco sobre aquilo que o Catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar sobre uma infinidade de temas, de assuntos que nós já vimos, Já falamos sobre a liberdade, já falamos sobre virtudes teologais, virtudes cardeais, e agora nós falamos também sobre a participação, falamos do tema importância do amor, da fidelidade, do amor conjugal, onde abordamos também temas como a participação dos divorciados, separados e casais de segunda união na igreja, como a igreja vê isso. E hoje estamos continuando, iniciamos no sábado, falando sobre serviço, sobre servir, sobre ser servo, sempre baseado aonde? Aqui no Catecismo da Igreja Católica, aonde nós encontramos argumentos, onde nós encontramos direções para muitos assuntos da nossa vida, independente se você é católico ou não, serviço, liberdade, virtudes são comuns a toda e qualquer crença e, inclusive, muito bom para todos nós cidadãos, para qualquer etnia, para qualquer religião. Sempre é bom nós mantermos a linha, e o Catecismo nos ajuda, porque foi instaurado, a pedido do hoje Santo Papa João Paulo II, onde reuniu cardeais, bispos, estudiosos, teólogos, sociólogos, para resumir toda a nossa doutrina voltada para a nossa vida. Enfim, aqui se tira um montão de direções bastante interessantes para a nossa vida. A igreja propõe, a igreja sugere, a igreja não é arbitrária, a igreja é portadora da graça. Vamos começar lá. Antes eu gostaria só de, se nós procurarmos aí nos dicionários, nós vamos ver que tem uma infinidade de definições para serviço. Mas eu busquei uma aqui que eu achei mais interessante e condizente com aquilo que nós estamos tratando, tá? Serviço, ação ou efeito de servir e dar de si mesmo, algo em forma de trabalho, ou seja, doar de si algo em forma de trabalho, tá certo? Uma ação ou efeito de servir, dar algo de si em forma de trabalho, ou seja, se doar, se dar por alguma forma, em uma forma de trabalho para o próximo, seja para a sociedade, para a comunidade, seja para a família, enfim. Vamos ver o que nos diz o SIC 1653. 1653, olha só, já começa a falar, porque muitas vezes há pessoas que falam assim, não, mas eu não trabalho mais, eu já sou até aposentado, eu não executo nenhum trabalho na igreja, enfim. Vamos ver o que diz Catecismo 1653. Quando eu falo Catecismo 1653, é o parágrafo do Catecismo. Diz assim: a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores de seus filhos. Neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Então, já uma das formas de servir é quando nós nos casamos, Quando nos unimos a outro, nós estamos nos dando, e a partir daí o fruto dessa doação também vai ser um serviço de educar, de criar, de conduzir, de evangelizar
essas atividades, ou seja, a primeira forma de educação, a primeira forma de evangelização, não é da escola nem da catequese, seria dos pais essa responsabilidade, deveria ser nossa, né? Muitas vezes a gente terceiriza isso passando a outros, né? Mas o catecismo deixa bem claro que já é um serviço qual nós estamos prestando pela comunidade, pela sociedade. Queria já aproveitar mandar um abraço para o Júnior Tomé, para a Gislaine, para a Roseli Campanhão também, a Franciele, a Vanessa, todos que estão aí conectados, ligados, participando desse bate-papo da tarde. Nós fazemos isso às terças, quintas e sábado, né? Terça e quinta às 17h30 e ao sábado às 16 horas. Então, estamos fazendo isso há um bom tempo, aproveitando esse isolamento social, né? E aproveitando esse tempo para estudarmos, para estarmos mais familiarizados com o catecismo da nossa igreja, né? Independente se você é católico ou não. Vamos lá no 910, SIC 910, vai falar um pouquinho dos leigos. Quando eu falo leigo aqui, essa palavra hoje em dia ela está um pouco que defasada, né? Mas quando fala-se leigo hoje em dia, é alguém que não conhece nada, que não sabe nada. Não, leigo aqui é no sentido que não tem uma formação, não é ordenado na igreja. Somos nós, eu, você, pai, mãe, esposo, jovem, viúvo, que não temos uma ordenação, não somos sacerdotes, não somos diáconos, não somos nem religiosos, não estamos participando de uma congregação religiosa, somos leigos no sentido do que não participamos de uma ordem religiosa, onde um sacramento que nos dá essa condição de não ser leigos. Um padre, um sacerdote, um presbítero, um diácono, um bispo, os cardeais não são leigos, eles são ordenados, nós não. O que diz o Catecismo 910 a respeito do serviço, aí já voltado um pouco mais para servir a comunidade. Os leigos podem também sentir-se chamados ou vir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial. O que é a comunidade eclesial? A igreja ao qual nós participamos, né? Muitos de nós somos chamados a participar de tantas e tantas atividades, de tantas e tantas funções dentro da igreja, cada um com a sua vocação, cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado. Deus faz esse chamado, né? Os padres, os pastores são instrumentos de Deus para nos levar para esse chamado. Então, o que diz o catecismo? Somos chamados, né, a colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e a vida da mesma, exercendo ministérios bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. Olha só, o que diz aqui deixa eu ver qual... 1650, então diz assim, o 1650, perdão, o 911 vai dizer assim: na igreja, os leigos podem cooperar juridicamente no exercício do poder do governo. Isso se diz de sua presença nos concílios particulares, nos sínodos diocesanos, nos conselhos pastorais, no exercício do encargo pastoral de uma paróquia, na colaboração e nos conselhos de assuntos econômicos, na participação dos tribunais eclesiásticos. Então, a igreja abrindo para que nós, leigos, que não somos ordenados, participemos de alguma coisa dentro da igreja. E eu costumo dizer, e tenho aprendido que, o que diz aqui, né, para o crescimento, que fala o crescimento da igreja, mas eu penso assim, esse é um pensamento de Deus, que Deus, é um pensamento meu, que Deus com sua pedagogia, com toda a sua sabedoria e conhecimento, nos chama a participar da igreja, para nós colaborarmos com a igreja, mas, principalmente, para nós crescermos, para haver crescimento, porque lá na igreja, muitas vezes a gente vai achando que vai encontrar só gente santo,
só gente perfeita, mas não são. São como nós, pecadores, limitados, fracos, muita gente carente que achou um espaço lá e muitas vezes se acham dono daquele espaço, então tem medo de perder aquele espaço, né? Muitas vezes não concordam com aquilo que você apresenta de novo, porque já faz muito tempo que está lá. Então, para mim, esse pensamento meu, ninguém disse isso para mim. Eu vejo que é a forma que Deus tem de nos lapidar, né? Deus tem isso, e é difícil suportar. Não é fácil suportar isso, porque vai no seu limite da paciência, no seu limite da persistência. Mas eu penso assim, que essa é a forma que Deus encontrou naquele momento para que nós pudéssemos melhorar, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar, para que nós pudéssemos, o que pede o Senhor a nós, sermos santos. Porque não tem sentido muitas vezes a gente estar na igreja e encontrar tanta dificuldade para servir, para fazer, para realizar, sendo que deveria ser fácil, mas não é, né? O caminho da salvação é estreito, então começa por aí, né? Lá tem uma passagem, não lembro se é Eclesiastes, diz assim: se for chamado para o serviço do Senhor, prepara-te a tua alma para a provação. E é na provação que nós nos qualificamos, nos aperfeiçoamos, mudamos, porque se tiver tudo, vai de boa, né? Vai sem nos aperfeiçoar. Então a gente pega o exemplo do diamante, que para se tornar uma pedra preciosa precisa ser lapidada, precisa ser talhada, né? Uma planta para se tornar bonita, qualquer planta que seja fruto, seja flor, ela precisa ser podada, precisa sofrer, né? Então, nós também somos assim. E feliz daquele que consegue enxergar isso, porque senão não consegue parar. E isso serve para a nossa vida. Eu costumo dizer aqui em casa, né? Muitas vezes, quem tem filho sabe que não é fácil educar, que não é fácil, né? Mas muitas vezes eu faço. Toda essa tribulação, dificuldade é para que nós nos tornemos melhor. Nós, como pais, nos aperfeiçoemos e assim busquemos a perfeição e principalmente sabedoria. Deixa eu ver quem está aí para me mandar um abraço. A Roseli, já mandei. A Regina Polazzo, um abraço, querida. Deus abençoe, boa tarde, obrigado por estar aí conosco. Nadir, um abração, querido. Deus abençoe, obrigado por estar conectado conosco aí. Estamos falando sobre serviço. Serviço à comunidade, serviço à vida social. Nós vamos falar um pouco agora sobre cidadão, serviço que nós, como cidadão, olha a abrangência do catecismo da igreja, quantos tópicos, quantas linhas de pensamento e direção para nós nos tornarmos melhor. Mas essa turma, aqui filho, tá o quê? Quem escreveu? Estudiosos, teólogos, sociólogos, cardeais, bispo, o próprio Papa teve participação na época do João Paulo II, santos doutores da igreja, filósofos e até ateus, né? Tem citações de ateus aqui no catecismo que servem para a nossa vida. Então, não adianta gente colocar uma placa e falar, não, são direções para a gente buscar, para se orientar. Muito bem, vamos lá no 22:39, vamos ver o que diz o Catecismo 22:39, e vai falar sobre nós como cidadãos. Olha só, nem sempre é fácil, né? Mas quem disse que ia ser, né? É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade. Então é nosso dever colaborar com as autoridades para o bem da sociedade. Num espírito de verdade, justiça e de solidariedade e liberdade. Olha que bonito, né? Mas quem consegue? Como fazer? Exige o quê? Esforço. Exige o quê? Persistência em todo lugar, não é só no âmbito público, mas isso dentro da igreja, dentro da família, não é assim, é difícil. O dever do cidadão colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, num espírito de verdade. Então vamos colocar aqui,
para o bem da família, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. Para o bem da comunidade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. Submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que nós, cidadãos, cumpramos o nosso papel na vida da comunidade política. Na vida da comunidade política. Por que existe a política? Por que deveria, né? Ou seja, qual é a função deveria ser da política? Pensa um pouco aí. Evandro, um abraço, meu querido. Você que já esteve nesse meio aí sabe muito bem. Qual deveria ser a função de um partido político, de alguém que se dedica à política? Seria servir, seria doar-se, não tirar proveito, não é verdade? Deveria ser assim, o catecismo me ensina isso. Se eu me alistar na política, eu devo entrar com o sentido de servir a sociedade, de servir o que preciso. Uma sociedade sem política é uma sociedade, é só assistir aquele filme Mad Max. Tem acho que até o 3, o 4, não sei, qualquer um deles dá para ver o que é uma sociedade sem política. É busca, é luta, é guerra, é tribo. Então não tem organização. A política para organizar, não para tirar proveito. O que virou os políticos? Política dá até arrepio na gente de falar isso. Não deveria dar. O Papa João Paulo II fala que política é uma arte, exercer a política é uma arte, deveria ser para organizar. Nós, como cristãos, você, como homem de bem, se exercer um cargo político, tem que pensar nisso. Nem sempre é possível, porque daí vem a força partidária, aquilo que eles almejam, seus objetivos partidários, que muitas vezes não condiz com aquilo que a gente pensa. E aí a gente acaba sofrendo com isso. Mas o catecismo nos diz isso, que nós devemos nos envolver na política para tentar melhorá-la. É fácil? Claro que não. Existe já aí muitos movimentos trabalhando nisso, mas é pouco. E eu tenho aprendido o seguinte, participando de algumas coisas que eu tenho visto, que se nós pensarmos bem, meu pensamento existe, no seu meio aí, existe muito mais gente boa, muito mais gente ruim, no meio que nós vivemos, no seu meio ambiente, no seu círculo de amigos, de sociedade. Existe gente que não é tão bom, mas a maioria é boa. Eu penso assim, que porque muitas vezes os pensamentos, a corrupção, a justiça ganham força? Porque são organizados. São organizados. E nós não. Nós muitas vezes temos boa intenção, temos bom pensamento, mas não nos organizamos a nível de força, a nível de organização estrutural, organizacional, com estruturas, e queremos fazer o bem da forma que nós pensamos, e acaba o quê? Acabamos nos sucumbindo, desgastando, falando, deixa para lá, para, não vai dar certo, Então nós temos que ter esse espírito de persistência para tentar melhorar aquilo que nós achamos que deve. Claro que não é fácil, estou falando porque talvez eu não esteja envolvido em nenhuma dessas coisas, Mas é o que o catecismo nos ensina, quando ele fala assim, a submissão à autoridade, a corresponsabilidade pelo bem comum, exigem moralmente o pagamento de impostos, exercício de direito de voto e defesa do país. Ou melhor aqui, a submissão à autoridade legítima ao serviço do bem comum exige que nós cumpramos o nosso papel na vida da comunidade política. Cumpramos o nosso papel. Se o nosso papel for só votar, tudo bem, mas se nós exercemos um outro papel que não seja só o voto, devemos exercer com retidão, na verdade, com justiça, com virtudes. Muito bem, então estamos falando sobre serviço,
Para essa tarde já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Nós teremos o próximo bate-papo quinta-feira. Quinta-feira não é feriado, é dia santo para nós cristãos. Então aí temos os compromissos, né, que nós devemos realizar, buscar participar daquilo que é possível, dentro do possível, e participarmos bem mesmo nesse tempo de isolamento. Hoje, né, nesse dia 9 eu gosto de falar a data porque isso fica gravado, né? Quando eu falo hoje, se eu ouvir isso daqui 10 anos, meu neto pode ouvir daqui 20 anos e vai falar, mas hoje que dia é? Hoje é dia 9 de junho de 2020. Estamos vivendo um tempo de quarentena que já vai para 3 meses aí quase, né? Daqui a pouco vai completar 3 meses que nós estamos vivendo esse isolamento social por conta de uma pandemia, de um vírus chamado Covid-19. Um vírus que avançou aí por todos, maioria dos grandes países, Europa, Ásia, América Latina, enfim, todos os países da América Central, América do Sul, tudo mais. E nós estamos vivendo esse tempo de isolamento onde deveríamos colaborar para que o vírus não se espalhasse. Mas como nós temos visto, nem sempre é possível e está difícil, né? Porque está se espalhando. Até mesmo aqui em Porto Feliz, onde tínhamos há um mês atrás poucos casos, hoje já está com mais de 80. Então, nós fiquemos atentos, participemos também disso, colaborando como serviço de cidadão, nos qual temos e guardamos toda a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade aí, para que nós possamos viver bem. Queria agradecer a sua presença, a sua participação conosco. Amanhã, quarta-feira, não temos, né? Temos na quinta, que é um dia santo, para muitos é feriado, para outros não, mas que nós possamos viver e experienciar bem todas essas experiências e atividades que nós temos aí pela frente. Hoje à noite, às 21h30, momento de oração e reflexão, eu e a Eliane fazendo aí, quem quiser participar está convidado. No Face da Eliane Marques e no Face da comunidade Santa Cruz. Obrigado pela presença, participação e até o próximo bate-papo, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.